Oi, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para continuar a nossa conversa acerca da Bíblia, esse código sagrado, do qual já falei para vocês. E agora nosso projeto, a nossa ideia é falar um pouco dos manuscritos, né? Como foi que esse livro veio até as nossas mãos? O que foi que aconteceu no transcurso do tempo para a gente ter hoje em mãos esse livro tão importante? Eu tenho aqui alguns materiais que eu vou usar como fonte, né? A gente sempre vê muitas pessoas falando no YouTube, em outros lugares, ideias que não são suas e não dando crédito, né, aos verdadeiros criadores das ideias. Então, não posso fazer isso aqui. Eu vou basear essa nossa conversa em algumas obras que nós temos na língua portuguesa. Essa aqui é uma delas, professor Pedro Apolinário, um helenista bem conceituado, foi meu professor no seminário. É um livro já um tanto quanto antigo, mas continua atual, tendo que nos ajudar, nos contribuir a nossa compreensão dessa questão. E aqui um outro, Wilson Paroski, também foi meu professor, e essa é uma obra mais recente da editora Mundo Cristão. Então, baseado nesses dois materiais, é que nós vamos começar a nossa conversa aqui. Eu falava para você da última vez que muitas pessoas têm dúvidas com relação ao texto bíblico, achando que de alguma forma o que nós temos hoje não corresponde ao que havia no passado, porque pensa-se, né, que essas traduções todas e esse tempo todo que houve daquela época até aqui pode ter gerado alguma alteração importante no texto. Inclusive, alguns iluministas do século XIX, como Thomas Paine, um iluminista inglês que depois foi morar nos Estados Unidos, esse, por exemplo, diz no livro A Idade da Razão que as traduções nunca elas vão trazer ou vão verter uma ideia da mesma forma como o original. Essa é a ideia fundamental dele. E que toda tradução implica numa perda de sentido, uma perda da integridade do texto, né? Essa ideia, infelizmente, ela trouxe muitos prejuízos para nós. Muitas traduções novas, versões novas da Bíblia, foram baseadas nessa pressuposição aí. E a gente vai no próximo encontro falar sobre uma dessas versões que estão em circulação aí hoje em dia. Mas continuando a nossa linha de raciocínio aqui. Então essa é a ideia fundamental. Então nós precisamos saber como foi que a Bíblia chegou até nós. Como foi que ela foi conduzida, né, até nós. Foi um trabalho sério, foi um trabalho cuidadoso dos copistas, porque naquele tempo não tinha impressão, não tinha offset, não tinha nada disso. Naquele tempo era o pessoal copiando mesmo à mão ali, anos, para realizar uma tarefa que é gigantesca, né? Uma biblioteca, a Bíblia é uma biblioteca, né? Então, a pergunta é, será que o que nós temos hoje realmente corresponde ao que havia no passado? Então vamos discutir isso aí. Primeiramente, temos muitos manuscritos, porque eram manuscritos, né? Sim, atualmente, na crítica textual, como é chamada a ciência que trata disso, ela possui por volta de 5.500 manuscritos, que são pesquisados, são comparados, para que se chegue ao melhor versão possível, né? Esses manuscritos, eles, na história ocidental, eles têm
uma linha de transmissão interessante. Inicialmente, os manuscritos mais antigos que havia eram os manuscritos do século XII, já de nossa era, produzidos pelos maçoretas, que eram copistas judeus que fizeram, estou falando do Antigo Testamento, claro, né? Que fizeram uma coisa interessante. Eles, como o idioma hebraico estava deixando de ser uma língua viva e passando a ser uma língua morta, eles criaram diversos sinais para representar as vogais, porque na língua hebraica original não existem esses sinais. Esses sinais foram acrescentados para facilitar a preservação, né, do sentido das palavras, porque no original não tem, só tem consoante. Então esses maçoretas, eles produziram vários manuscritos e chegaram até nós. Aí já no século XIX começou a haver algumas descobertas interessantes, alguns estudiosos. O século XIX foi o século dos museus, né? Todo mundo queria ter um museu, o século das descobertas arqueológicas. Então esses homens, esses estudiosos viajavam pelo mundo aí em busca de originais, de provas do passado. E uma dessas viagens, um senhor, um pesquisador, teve contato, um pesquisador ligado à Rússia, né? Ele teve contato num mosteiro da Igreja Ortodoxa, no Sinai, com um manuscrito que ele achou ali na lata do lixo. E aí ele foi observar a autenticidade daquele manuscrito e descobriu que era uma página da Septuaginta, né? Muito antigo, uma versão muito antiga. E depois disso ele descobriu, fez procuração, claro, perguntou dos administradores do mosteiro se havia algum outro material antigo como aquele. E aí veio a descoberta de um dos mais importantes, ou se não o mais importante manuscrito da história recente, né? Que é o Códice Sinaítico. Sinaítico, como já diz, né? Foi descoberto no Sinai e ele traz a Bíblia inteira, é o códice mais perfeito estado, legibilidade também perfeito, e isso foi uma descoberta fantástica, porque é um livro que data do final do século IV para o século V, então muito mais antigo do que aqueles manuscritos que estavam disponíveis, né, naquele tempo. Então esse é o primeiro manuscrito em termos de importância para a crítica textual, é esse chamado Códice Sinaítico. Em seguida nós temos o Códice Alexandrino, que foi descoberto em Alexandria, claro, né? E é de um pouco mais adiante, mas também bom estado, com exceção de alguns trechos ali algumas passagens que ficaram prejudicadas, alguns livros da Bíblia, né? Principalmente aqueles que ficam mais ao final, né? E aí nós temos também o chamado Códice Vaticano, também é um grande manuscrito que revolucionou bastante a história da crítica textual. Bem, além desses três, aliás, manuscritos importantes, houve uma descoberta muito mais espetacular, já no século XX, de chamados manuscritos do Mar Morto. O que foi isso? Mais ou menos por volta de 1946, um beduíno e um amigo dele estavam perambulando ali pela região do Mar Morto, do deserto da Judéia, e entraram numa caverna, encontraram vários jarros com papiros dentro. E levaram aquilo ali, tentaram vender, né? Claro, não sabiam a importância de quando tinha sido escrito aquilo, não tinham a menor ideia do que fosse aquilo ali. E
ao cabo de alguns marchas e contramarchas daquele material, os estudiosos vieram tomar conhecimento dele, e assim veio à luz uma montanha de manuscritos do período muito antigo, muito mais antigo do que o Códice Sinaítico, o Alexandrino e o Vaticano, e veio a ser conhecido como o manuscrito do Mar Morto. Esse material, ele contém 22% das escrituras do Antigo Testamento. E a comparação que eles fizeram com esse material e o texto bíblico que nós temos hoje, é uma diferença muito pequena. Eu tenho aqui alguns dados que eu vou apresentar para você só a título de comparação, para você ter uma ideia do grau de fiabilidade desse material. Por exemplo, eles fizeram uma comparação, o Miller Borrow, de um texto muito conhecido nosso, que é Isaías 53. Então, pegando o Isaías 53 do manuscrito do Mar Morto e comparando com o nosso, ele encontrou o seguinte: ó, das 166 palavras de Isaías 53, apenas 17 não estão de acordo com o que nós temos. Dessas 17, 10 são simplesmente diferença de pronúncia. Você sabe que de lugar para lugar as pronúncias podem ser um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. Não afeta nada o sentido dessa diferença. 4 são questões de estilo, né? Por exemplo, quando eu digo foi chamado de João, ou foi chamado João, é a mesma coisa. Não tem uma frase não tem o de, na outra tem, mas esse de presente ou não vai alterar nada o sentido. Então essa é a questão da diferença estilística que ele menciona aqui. E do restante das palavras, apenas uma que foi aderida ao texto, que é a palavra luz, que não altera muito o sentido geral do texto como um todo, tá? E o grande erudito Albright diz o seguinte: podemos estar certos de que o texto consonantal da Bíblia hebraica foi preservado integralmente, né? Se você pegar e comparar esse texto que chegou para nós nessa coleção de material que foi publicada em 20 volumes, né? É muita coisa, muito material, e quase não tem uma variação aí importante. Não tem uma variação importante, né? As variações são muito pequenas. Agora, claro, existem copistas fazendo cópia, né, de um lugar para o outro. Obviamente que vão acontecer erros, mas esses erros são identificáveis. Por quê? Porque você tem muitos manuscritos para comparar uns com os outros. Você não depende de um manuscrito só. Então é muito fácil corrigir esses erros. Agora eu tenho aqui alguns erros, algumas falhas. A maior parte delas são falhas mecânicas. O que são falhas mecânicas? São aquelas falhas relacionadas com o processo mesmo da cópia. Quando você, por exemplo, dobra uma letra, quando você copia uma palavra 2 vezes, falhas desse tipo, que você facilmente pode corrigir. Bem, além dessa, tem outras falhas da transmissão do texto bíblico que são mais importantes. Por exemplo, a questão das glosas, né? Você sabe que a maior parte dos copistas eram só copistas, né? Eles só copiavam. Mas há alguns também que, além de copistas, eram teólogos. Esses aí são os mais perigosos, porque eles querem explicar, querem dar sua interpretação para aquele texto. Então esse pessoal aí acrescentou uma coisa chamada glosa no texto, que é como se fosse uma nota de rodapé, né? Coloca ali uma explicação, uma nota explicativa. Aí vem o copista seguinte
achou tão bacana aquela nota explicativa que decide colocar dentro do texto. E aí você tem as famosas interpolações do texto bíblico. Uma das mais famosas é a chamada coma joanina, que é aquela interpolação que aparece em 1 João 5, 7 a 8. Essa coma joanina, ela interpreta, né? Ela acrescenta no texto uma explicação. Aí, lá nessa coma está escrito assim: 3 são as testemunhas no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Você pegar esse texto lá, você vai ver que no original não vai aparecer isso aqui. As melhores versões hoje, elas não trazem mais essa coma joanina, tá? Almeida atualizada, por exemplo, já não traz mais, porque isso aqui já se sabe que foi uma interpolação, foi um acréscimo que foi colocado ali por alguém que estava querendo defender a doutrina da Trindade. Não que a doutrina da Trindade precise desse expediente para ser defendida, não precisa. Existem muitos outros textos que falam sobre essa questão, e a gente não vai agora entrar nesse assunto, mas oportunamente podemos até entrar. Então, esse aqui é um problema que já foi resolvido, felizmente, né? O outro problema que a gente vai encontrar já não vai ser uma interpolação, vai ser uma falha de tradução nele. Isso se encontra em Apocalipse 22:14, onde diz: bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Algumas versões trazem assim: bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas será que é isso mesmo que tem escrito lá no original? Olha, não é. No original existe: bem-aventurados aqueles que obedecem seus mandamentos. Aí você pergunta: mas como assim? Não tem nada a ver. Bem, não tem nada a ver no português, na língua que nós falamos. Mas se você pegar o grego, o original grego, você vai ver que tem sim uma similaridade. Por quê? Porque no grego existe uma coisa chamada entolas, que é mandamento, e existe estolas, que é veste. Então, na hora o copista copiando ali o texto do Novo Testamento, ele trocou, né? Ele trocou o N pelo S, em tolas e estolas, né? Ele trocou o N pelo S e ficou assim: bem-aventurados os que guardam as vestes, hein? Tem sentido isso, né? Bem-aventurados os que guardam as vestes. Aí veio outro copista: não, você não deve ser guardam, deve ser lavam. Aí colocou lá lavam, em vez de guardam. Aí veio outro copista: não, mas espera aí, lavam o quê? Lavam suas vestes aonde? Em quê? Aí acrescentou no sangue do Cordeiro. Então, esse é um processo que não acontece um só fazendo o negócio. Tem uma série de erros que vão se somando e criando uma distorção no final, tá certo? Então, esse foi o processo de construção desse erro aqui no Apocalipse 22:14, que também, infelizmente, já foi corrigido, porque, como eu falei para vocês, nós temos muitos manuscritos que podem nos ajudar a corrigir esses erros à medida que surjam, né? Ou que nós venhamos a identificá-los, né? Então, esse aqui é o caso. Outro caso muito famoso é o caso do Pai Nosso. Você sabe que na maior parte dos manuscritos, essa parte final, essa doxologia final do Pai Nosso, ela não está presente, né? Então, de 250 manuscritos nunciais, apenas 6 registram essa doxologia, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, essa parte aí muito provavelmente, 90% de chance de não estar no original. Foi um acréscimo que também não vem a alterar em nada do que está escrito lá, né? Não altera.
simplesmente um embelezamento da frase e já caiu no gosto do cristianismo, né? Os protestantes gostam de orar o Pai Nosso dessa forma. Já os católicos oram até o livra-nos do mal, né? E aí ficam. Mas não creio que seja pecado orar o Pai Nosso com essa doxologia acrescentada. Não se preocupe se você já fez isso ou se gosta de orar dessa forma, porque não creio que seja um problema maior, tá? Outros problemas que nós encontramos aqui, os copistas, é que eles estão muito preocupados com a dignidade dos escritores sagrados, né? Então eles vão ter a tendência para, digamos assim, abrilhantar, né? Ou evitar que certas coisas não tão agradáveis sejam ditas em relação aos escritores sagrados. É o que aparece lá em Colossenses 1:23, que fala de Paulo, né? Ministro do Evangelho, em outras versões, arauto do Evangelho. Mas o que aparece no original? No original aparece servo do Evangelho. E a palavra grega original é diáconos, que é uma palavra que não é muito, digamos assim, nobre. Não é nobre, porque diácono era uma pessoa que tinha uma projeção não muito boa no mundo greco-romano, né? Eram aquelas pessoas que trabalhavam ali nas igrejas, um trabalho inferior, subalterno ao do bispo, né? Episcopos, em grego. Então, os copistas acharam que isso aí não era bom atribuir a Paulo uma posição inferior à que ele realmente tinha, tá certo? Então essa aqui é uma. Agora, a mais folclórica que nós encontramos é a de um certo copista que fez no manuscrito 1775, não é a data do manuscrito, tá? É simplesmente o número do manuscrito. Ele fez a seguinte apresentação do autor do Apocalipse. Apocalipse do todo glorioso evangelista, amigo do peito de Jesus, virgem, amado de Cristo, João, o teólogo, filho de Salomé e Zebedeu, mas filho adotivo de Maria, mãe de Deus e filho do trovão. Quer dizer, é simplesmente desnecessário falar tanta coisa, né, de Jesus, assim, Jesus não, de João, perdão, porque ele por si só se apresenta, né? Hoje nós temos uma apresentação bem simples e sucinta na escritura que nós temos em mãos, que é simplesmente o Apocalipse ou a revelação de João. Só tá bom demais, né? Então, pessoal, essa era a nossa comunicação que nós tínhamos para vocês aqui, né? Você se pergunta, no islamismo tem esse monte de manuscrito? Não tem. Realmente o Corão ele não tem esse monte de manuscrito, tem só uma versão porque as outras foram eliminadas, simplesmente isso. Vocês sabem que o islamismo sempre foi um movimento muito político e surgiu de forma hegemônica, né? Não surgiu como o cristianismo lutando para subsistir dentro de uma situação de opressão do Império Romano. Então ali as igrejas não tinham como impor a sua vontade umas às outras. Então houve muitos manuscritos. E por isso os erros, né, que nós percebemos aí. Mas, como eu falei para vocês, são erros facilmente reparáveis e que não implicam num dano mais profundo à mensagem do que está escrito. Tá certo? Então, obrigado pela sua atenção. Na próxima postagem, nós vamos falar de uma versão chamada Novo Mundo, que tem trazido certo desconforto para muitos cristãos e dúvidas, né? Porque ela traz mudanças muito profundas no texto que nós conhecemos. Essa versão Novo Mundo é a que é adotada pelas Testemunhas de Jeová. Então nós vamos na próxima postagem fazer um estudo sobre essa versão e eu conto mais uma vez com a sua participação e a sua ajuda.
Lembre-se de recomendar esses vídeos para os seus amigos e também fazer os seus comentários, fazer a sua inscrição, né? Se subscrever no canal, tá? Você está ajudando esse canal a se manter vivo e permanecer trazendo informações interessantes para você que quer aprofundar sua cultura teológica. Muito obrigado e até a volta, se Deus quiser.